Dia. Bom dia a todos e todas. Inicialmente eu queria agradecer vocês nesse sabadão aí que estava chovendo, mas o sol já está abrindo aí, porque Salvador é isso, né? A gente passa a semana aí com chuva e quando chega no final de semana quer chover, depois faz sol, entendeu? O Irã que vai sair daqui, vai lá pro lado da linha verde, provavelmente lá vai ter um solzão, aí daqui a pouco volta, tá chovendo. Então queria agradecer a vocês por estarem aqui, agradecer a todos os colegas que estão aí no online de toda a Bahia acompanhando esse projeto, nossa terceira edição aí das audiências simuladas, esse projeto que eu posso dizer que é um queridinho, que é um projeto que visa trazer a prática, né, do início de carreira aí, para principalmente vocês que estão tendo dificuldade de inserção no mercado de trabalho e para que vocês se sintam à vontade para tirarem as principais dúvidas, realmente para vocês verem qual é o lado que senta e que vocês tenham a oportunidade, né, de ter um contato com o magistrado, com o promotor, né? E ter o contato com a própria OAB, essa casa que é de vocês. Então, eu queria agradecer aqui a Hermes Elarião, nosso diretor tesoureiro, parceiro da Jovem Advocacia, foi membro fundador do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, que comemorou os seus 10 anos na quarta-feira. Tem algumas pessoas aqui que fizeram parte, estavam lá no dia da nossa comemoração. Gente aqui que estava no Boas-Vindas, aí Augusto estava quarta lá, estava no Boas-Vindas e hoje está aqui. Então, agradecer muito a ele por essa parceria. Agradecer a Irã e Lara. Lara, que fez parte também do conselho, que foi diretora na primeira gestão da época de Gabriel. A gente falou isso quarta-feira lá, inclusive. E é presidente da Comissão de Direito das Famílias. Irã, que eu estava brincando, que é o decano das audiências simuladas. Ele esteve em todos... Ó, o pessoal ali, ó. Você tem fãs, o pessoal do online também está no chat já esperando. Então está todo mundo aí na expectativa, né, das histórias, dos causos de Irã. E que pena que eu não fui sua aluna, viu? Eu queria ter sido sua aluna, porque eu sei que suas aulas, já soube. Queria agradecer ao magistrado, muito obrigada por estar aqui conosco, fomentando esse ensino jurídico, essa prática jurídica, que é uma dificuldade no início de carreira, principalmente para quem nunca estagiou, para quem não teve oportunidade, só teve o núcleo de prática jurídica. Agradecer ao promotor, dizer a você que muito obrigado. É com essa formação, é com essa parceria que a gente realmente vai construir uma advocacia melhor. Agradecer aí a Vitor Gurgel, nosso gladiador de prerrogativas, que vai explicar um pouquinho aí de prerrogativas para vocês. A minha diretoria, nas pessoas de Dani e de Gabi, minhas diretoras. E ao conselho, que eu vou pedir aqui para Edilene, Joelma, Fred, Eládio, que está ali no fundo, que são os conselheiros da OAB Jovem, que estão aí dando todo o suporte para isso acontecer. Então, eu desejo uma excelente audiência simulada e vou passar a palavra aqui para o nosso diretor tesoureiro. Bom dia a todos e todas. Pessoal, podia ser mais forte esse bom dia, né? Primeiro aqui saudar o doutor Luiz Carlos e também doutor Lucas Santana, que estão participando desse projeto aqui, magistrado, promotor de justiça. Agradecer pela participação e por estar aqui na Casa da Advocacia. Cumprimentar todo o Conselho de Jovens nas pessoas dos diretores, né? Nossa presidente, Sarinha Barros, doutora Sara Barros, a Daniele Barbosa, né? Para poder ficar mais formal. Ela disse que essa semana foi a primeira vez que eu chamei ela de Daniele Barbosa. Até se assustou um pouco. A Gabriela Marinho. Parabenizar pelo trabalho. A OAB Jovem essa semana completou 10 anos de existência. E eu tenho um orgulho muito grande de ter participado da sua fundação, de ter sido o primeiro diretor de relacionamento com o interior. Percorri a Bahia ao lado de Irã. Uma vez a gente foi, inclusive, em 4 subseções no extremo sul, viajamos a Bahia, realizando um projeto incrível. Irã sempre um parceiro da Jovem Advocacia e eu fico muito feliz com todos os trabalhos desenvolvidos pela OAB Jovem, pela sua força, pela sua capacidade de transformação. Quarta-feira comemorando os 10 anos, na quinta-feira realizando o projeto Boas-Vindas, ontem realizando um seminário da Jovem Advocacia em Alagoinhas, também com auditório lotado. Hoje aqui, promovendo mais uma edição desse projeto tão bacana, que são as audiências simuladas, com pessoas participando de forma online, e aqui também no presencial, num sábado tão importante, porque hoje tem Bahia e Flamengo, e a gente está perto da Fonte Nova, e daqui a pouco eu já vou para casa para me arrumar para ir para o jogo. Amanhã ainda tem Dia das Mães, mas parabéns, acima de tudo, a vocês por estarem aqui buscando conhecimento, participando desse projeto tão importante. Eu quero cumprimentar os demais membros, né, dessa
entre aspas, mesa alta, e inicio por Irã Furtado, e dizendo que ele não foi meu professor na faculdade, mas ele é meu professor na vida. É uma pessoa que eu considero como referência, como amigo, como um líder, não só da advocacia, mas da vida mesmo, aquela pessoa, quando a gente precisa, a gente vai buscar orientação. Cumprimentar a Lara, nossa conselheira, presidente da Comissão de Direito das Famílias, companheira também de OAB Jovem, fizemos parte da primeira diretoria da OAB Jovem, lá atrás, e Lara vem também fazendo um trabalho muito importante na OAB da Bahia, e cumprimentar o doutor Vitor Gugel, nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, esse parceiro, amigo, que esteve conosco também nessa intensa agenda da semana, inclusive de ontem para hoje, porque a gente ontem estava celebrando a vida de um amigo e é sempre uma alegria estarmos juntos. Então, uma boa audiência simulada. Infelizmente, a nossa presidente não pôde estar presente, porque hoje ela está dando aula na UFBA, mas também registro aqui o abraço especial que ela e toda a nossa diretoria, né, Cristiane Gugel, Birajara Ávila, Esmeralda Oliveira, transmitiu aqui para vocês. Muito obrigado e um bom sábado. Perdão. Vou passar a palavra agora para o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, Vitor Gurgel. Bom dia a todos os presentes aqui, quem está online acompanhando essa audiência. Uma honra estar aqui. Agradecer o convite aqui, o espaço, a nossa presidente Sara Barros, cumprimentar Hermes, Lara, Daniele, Irã, grande referência na advocacia, o magistrado e o promotor aqui, doutor Lucas, doutor Luiz, minha querida vice-presidente aqui, doutora Gabriela, e dizer da importância da gente saber as nossas prerrogativas para poder atuar na advocacia. Somos citados nominalmente na Constituição, né, como indispensáveis à administração da justiça, o artigo 133, o artigo 2º do nosso estatuto, que é uma lei federal, gosto sempre de reforçar isso, traz também a nossa importância, indispensáveis à administração da justiça, e nós precisamos saber e conhecer todas as nossas prerrogativas para poder atuar. A Comissão de Prerrogativas está à disposição de todos vocês, tem lá todos os contatos da gente no Instagram, Prerrogativas BA, funcionamos todos os dias da semana, 24 horas por dia, e qualquer necessidade que vocês tenham, entre em contato com a gente. Informar também e salientar, inclusive aproveitando aqui a oportunidade de ter aqui Ministério Público e Magistratura nessa audiência simulada, que nós sempre caminhamos juntos, não existem lados opostos, vimos todos da mesma banca da faculdade, dos mesmos bancos da faculdade, e precisamos nos ajudar, sempre cooperar, para que nessa audiência aqui é uma grande demonstração de que não há lados, e na verdade há um judiciário que funcione bem, integrado, e somos todos integrantes e atores do mesmo sistema de justiça. Então é importante que nós possamos conhecer as nossas prerrogativas, e quando vocês precisarem, entre em contato com a Comissão de Prerrogativas. Muito sucesso e parabéns ao OAB Jovem por esse evento maravilhoso. Parabéns. Vou passar a palavra agora para o nosso magistrado, que vai dar início aí à nossa audiência. Tem outros microfones aí, fiquem à vontade, a casa de vocês. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos e todas. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma excelente audiência simulada. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, eu vou presidir essa audiência hoje. E eu queria exatamente que começássemos logo, porque, segundo o artigo 362, 30 minutos de atraso, a gente adia a audiência, e não é o objetivo. Exceto no dia do jogo do Bahia. Lara, cadê o seu cliente? Cadê o meu cliente, doutor Irã?
Gente boa. Bom dia. Estão me ouvindo no microfone aí? Bom dia. Meu nome é Lara Soares. Eu sou advogada e, como foi apresentada pela doutora Sara, presidente da Comissão de Direito de Família, a quem agradeço e também ao nosso diretor tesoureiro ao convite de estar aqui. Nessa grande oportunidade, a gente quer compartilhar com vocês a audiência de instrução de direito de família que normalmente tramita em segredo. Então, na graduação, a gente tem pouca oportunidade de assistir a audiências de instrução de família em razão do segredo de justiça natural desse tipo de demanda, porque normalmente envolve questões de Estado, questões de filiação, questões de menores, né? E ainda quando não tem menor, existem as questões de Estado, enfim. E, portanto, elas normalmente tramitam em segredo de justiça, principalmente nesse tempo último que nós vivemos de pandemia, e a gente efetivamente teve a praticamente não ocorrência de audiências de instrução de família. Então, penso eu que os senhores e as senhoras que estão aqui provavelmente foram atingidos na graduação por esse período de pandemia e, portanto, pela escassez, porque ninguém sabia exatamente como se comportar, né, nesse ambiente judiciário que é tão importante, mas que, ao mesmo tempo, precisava de segurança jurídica. Então, essa crise sanitária mundial, ela exigiu de nós todos, operadores de direito, dos tribunais de um modo geral, o estabelecimento de novas ferramentas, a adoção de tecnologia, né? E o próprio CNJ dá conta, aliás, que houve um avanço em pouco tempo do que se faria talvez aí em 10, 15 anos. De outro lado, naturalmente, muitas questões ficaram prejudicadas e provavelmente nesse ambiente de experienciar muito mais. Então, eu acho que essa é uma oportunidade importante e aí, assim, gostaria de fazer essa introdução. Para isso, nós estamos aqui com o nosso magistrado, o nosso promotor, o professor Irã Furtado, que está advogando para a parte ré, que se chama Lúcia, e eu estarei advogando aqui para a parte requerente, que se chama Júlio. E nós gostaríamos de convidar 2 voluntários, uma voluntária e um voluntário, para que a gente possa realizar a nossa audiência com essa interação. Pode, a senhora pode? Então vamos lá, já temos Lúcia. Como é seu nome? Por favor, sente-se aqui. E preciso agora de um homem. Alguém? Pronto. Tá com cara de parte, né, Não é verdade. Eu acho que é importante que os senhores leiam o caso, né, para que a gente consiga... pronto. Para que a gente consiga fazer essa interação. E é importante também que nós tenhamos testemunhas. Então, vamos conversar aqui um pouquinho para a gente definir essa orientação. Enquanto vocês vão escolher testemunhas ainda, né? Hoje tá bom. Tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Só para a gente ter a oportunidade da prova. Vai ter depoimento pessoal, né? Eu vou presumir que está tudo devidamente intimado aqui. Escolha a sua testemunha lá, vou escolher a minha. Essa linha aqui vai ser minha testemunha. Como é seu nome? Testemunha, Celeste. Maria Clara. Tem uma caneta aí? Maria Clara ou quem? Eu tô com 2 microfones. Pronto. Lara, aqui. Minha testemunha. Quem é a sua testemunha, doutora Lara? Testemunha com nome de rico, hein? Tá fácil hoje. Eu vou querer esses alimentos mais altos, viu, Celeste? Vem cá.
Excelência, eu vou orientar a testemunha, mas é só para esclarecer que orientar a testemunha é ilícito. Não pode orientar a testemunha. A testemunha fala a verdade, né, Excelência? Mas aqui é uma só... Ó, ela. Pronto? Você entendeu o que ele está dizendo? Vocês conhecem o caso ou não? Bom, o casal se divorciou, se separou de fato, na verdade. Eles têm um filho. O ex-marido acusa a minha cliente, claro que injustamente, de praticar alienação parental, não permitir o convívio com os parentes dele, e ele quer pagar uma pensão proporcional lá ao que ele está dizendo que ganha, mas ele quer pagar a pensão completamente in natura. Ele quer levar comida, pagar escola, pagar plano de saúde, não quer botar dinheiro na conta dela de maneira nenhuma para feira, etc., porque ela também trabalha. E aí, em razão disso, o casal veio ao Poder Judiciário para requerer ao magistrado que fixe a guarda, o sistema de visita, de guarda, que é guarda compartilhada, que é aquela guarda em que ambos têm uma relação jurídica de responsabilidade, cuidado com o menor, que precisam de acordos mútuos contínuos para poder decidir as questões da vida do menor, tá certo? O Código Civil diz que quando não houver circunstâncias que motivem fortemente que a guarda seja deferida somente a um dos cônjuges, ela seja compartilhada, para evitar exatamente a alienação, o afastamento de um dos genitores da criação do filho, porque é importante, tá certo? Mas a experiência profissional nossa não aponta muito nesse sentido quando os casais não se entendem bem, não é, Excelência? Quando o casal está brigando, o filho fica o ioiô para um lado e para o outro, é uma coisa horrorosa, tá certo? Mas ele requer a guarda compartilhada e acusa ela de estar afastando ele do convívio com o menor e essa coisa toda, tá certo? Então, o magistrado que conduz a audiência vai saber daí o que é verdade, o que não é. Quem preside a audiência é o juiz, ele é quem diz quem fala, que horas fala. Os advogados não se comunicam diretamente com a outra parte. E a importância de vocês verificarem um processo como esse é que, primeiro, nossa colega já disse, os processos de família, raramente o estagiário ou alguém pode estar dentro da sala de audiência, porque eles correm segredo de justiça. E hoje em dia, Excelência, diferente do tempo em que nós nos formamos, eu provavelmente antes de vocês, sou um pouquinho só mais velho, uns 2 anos. Hoje em dia tem muito... Vossa Excelência se impressionar com a quantidade de aula online, estudo dirigido. Os alunos ficam dentro de casa aprendendo. Quer dizer, eles não estavam aprendendo na faculdade. Vossa Excelência, imagine agora, Lara, os alunos com aula online. Não venham para cá, não me olhe não, que é assim mesmo. Então, não vai mais, não vai nem no fórum mais tirar xerox para saber onde é o fórum.
né? Porque não tem mais xerox. Imagine se eles participam, se eles veem uma audiência. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, sem tomar muito tempo, porque a gente já atrasou por circunstâncias essenciais um bocado. Eu sou um advogado, sempre fui advogado de andar no fórum, de ver gente, de ver audiência, de ver como é que a coisa acontece. E eu não consigo imaginar, se alguém aqui souber, me diga, outra maneira de se aprender a fazer uma coisa como essa, uma ciência social aplicada, sem ser assim. Tá certo? Pelas instituições privadas, botava um professor dando aula para 1000 online, por elas tá bom. Mas para quem está aprendendo ou querendo aprender, não tá. E o que está acontecendo com a educação jurídica nesse país é uma das maiores fraudes que esse país já viveu. Cujas consequências vão chegar em Vossa Excelência quando estiver lá no Tribunal de Justiça, sendo desembargador, daqui a alguns anos, né? Tendo que despachar a petição que não dá para ler o que está escrito, que você não entende o que o advogado está dizendo. Por causa do que se está fazendo agora com a educação, com a formação dos senhores que não tiveram e não estão tendo, em grande parte, oportunidade de fazerem faculdade de Direito. Com essas atividades aqui como normais, corriqueiras do dia a dia, né, Lara? Com núcleo de prática jurídica real, que tem todo dia evento, audiência, seminário. E é por isso que o ABS Jovem começou com isso e não para, e é por isso que tem sempre adesão. Tá certo? Então aqui nós vamos fazer uma audiência, tentar ficar o mais próximo possível da realidade. Já dizer a Vossas Excelências, todas presentes, que as partes ficam do lado de fora, o magistrado chega no horário, há o pregão, os advogados entram acompanhando seus clientes, há sempre muita atenção, emoção, audiência de família é aquilo ali mesmo que vocês já sabem, parece aquele programa daquela Sônia Abrão, entendeu? Né? E quem preside a audiência é o magistrado, não há efetivamente hierarquia, mas há o Código de Processo Civil atribuindo competências às pessoas, né? É uma questão de competência, de atribuições, e aí os advogados fazem seu papel, tentando e espero conseguindo sempre manter um nível de civilidade, até porque o magistrado pode suspender a audiência, pode chamar a polícia, pode tudo aí. E em processo de família tudo pode acontecer. Eu já fui para uma audiência no processo de família que quando eu saí, a parte foi presa do lado de fora da porta da audiência. É difícil, porque o ódio nem sempre vence, né? Então eu vou... Você quer... Bom dia, gente. Eu acho que eu fui exceção em relação no estágio, porque eu consegui entrar em todas as minhas audiências de família, principalmente quando tinha menor. Então, eu tive uma sorte no meu estágio. Eu sou recém-formada, acabei de pegar a OAB, e eu tive muita sorte. Todas as audiências que era designada, eu sempre assisti, graças a Deus. Principalmente, na vara de família com criança, como estagiária. Oi, pronto, foi. Bom dia. Vamos dar início à audiência de instrução. Partes presentes, advogados presentes, bom dia, bom dia. Bom, inicialmente, vamos tentar resolver por meio da conciliação. Já passaram pela audiência de conciliação, alguma rodada? Não passaram? Então, hoje é o momento. Na conciliação, na autocomposição, vocês têm a oportunidade de resolver o problema. Vocês que viveram o caso, vocês conhecem os fatos, vocês tiveram um relacionamento durante um longo tempo, eu acredito que tenham, nesse momento, o mínimo de maturidade para conseguir resolver problemas que são completamente solucionáveis. Me contem o que é que está impedindo da gente chegar num acordo agora, nesse exato momento. Excelência, basicamente, a minha cliente não aceita, por óbvio, a minha cliente, Excelência, não aceita, por óbvio, que os alimentos sejam pagos completamente in natura. Ela também não aceita a proporção dos alimentos que foi proposta, que foi apresentada, e também ela está em desacordo com o sistema de visitas, porque todas as vezes, conforme está na contestação e com vasta prova documental, inclusive laudo psicológico apresentado por 3 peritos,
todas as vezes que a criança passa e se alonga por mais tempo na presença do genitor, que Vossa Excelência me perdoe, não vou chamar exatamente de pai, em razão de certos comportamentos que também estão relatados na inicial, ela volta muito sofrida, muito chorosa, e há, inclusive, indícios de que sofre agressão. Então, o problema da composição nesse momento é o comportamento, conforme relatado por minha cliente, e dito na petição com documentos acostados, de relacionamento agressivo do genitor com a filha da minha cliente. Excelência, com todo o respeito possível aqui ao meu colega advogado, os fatos não são exatamente desse modo em que ele, na forma que ele colocou. Ambas as partes auferem uma renda muito semelhante. Isso está demonstrado com os informes de imposto de renda do meu cliente e, inclusive, com os extratos bancários, em razão de ele exercer uma atividade autônoma, já que ele é dentista. Então, há uma alegação da parte contrária de que ele auferiria renda não declarada. Então, fizemos questão de demonstrar todos os extratos bancários para além do informe do imposto de renda. E também a divisão das contas da casa, do casal, que era feita rigorosamente em 50% e 50%, exatamente pela semelhança. A diferença é de R$200, Excelência. Exatamente pela semelhança da renda mensal deles. Meu cliente, inclusive, na oferta de alimentos que faz em natura, buscando pagar a escola para manter a qualidade, já que nós temos registros de que a mãe já tentou se mudar de domicílio, embora essa criança tenha 5 anos, e nós tenhamos toda a dinâmica da vida da criança, senhor promotor, nós temos toda a dinâmica da vida da criança nesta comarca, nesta cidade. A criança tem escola, a criança tem relacionamento com os amiguinhos da escola, então ela está ambientada, inclusive com a família paterna e materna, e, portanto, não faz sentido, em razão da renda, em razão do convívio familiar, em razão do convívio social, em razão do convívio escolar, que essa criança saia dessa cidade. Por esse motivo, meu cliente quer garantir a qualidade da escola, onde ela está matriculada, e quer também garantir a qualidade do plano de saúde, que, aliás, se sabe hoje em dia que nós temos ofertas no mercado que são absolutamente diversas, inclusive com sistemas de pagamento de uma espécie de premium. Tem umas formas novas de plano de saúde que só se o plano de saúde apenas paga até determinado valor, depois não paga. Então, entendemos que, inclusive, para garantir o bem-estar dessa criança, que precisa de acompanhamento psicológico, unicamente e exclusivamente pela separação dos pais, que essa sim, efetivamente, foi bastante conturbada, mas não há nenhum tipo de agressão física, isso não está demonstrado nos autos, tanto que o advogado disse que eram indícios. Esses indícios efetivamente precisarão ser demonstrados agora na instrução, por meio das nossas testemunhas, que nós temos e foram arroladas. E por esse motivo, efetivamente, nesse momento, nós não entendemos pela verossimilhança do que foi alegado, então a gente compreende que precisa seguir instrução, embora a criança esteja com a escola e com o plano de saúde garantido, porque o pai jamais deixou de fazer o pagamento. Bem, vou entender que a conciliação nesse momento se torna impossível. E diante disso, já que vocês passaram para a minha responsabilidade de decidir sobre a vida de vocês, estão abrindo mão desse poder de decidirem por si sós, eu aceito o encargo. Vamos iniciar nossa instrução. Primeiro passo, vamos delimitar a nossa prova.
sobre o que vai recair a produção probatória, para a gente também não ficar enchendo de testemunha que não vai trazer nada de concreto para a solução do caso. Eu percebo que nós temos aqui 3 pedidos: divórcio, alimentos e guarda, é isso? Quanto ao divórcio, nós não vamos fazer produção probatória. Em verdade, confirmem para mim, existe pedido de decretação liminar do divórcio? Não existe. Eu vou abrir. Eita. Mas o ponto está amadurecido, Excelência, e efetivamente podemos, em julgamento conforme o estado do processo, no que se refere ao divórcio, já que este fato não é controvertido, todo mundo aqui quer se divorciar, então fazemos o requerimento de já ser decretado, pois este pedido já está pronto para julgamento. Vou abrir vista para o Ministério Público, para a gente já deliberar sobre o divórcio e delimitar a nossa produção probatória. O advogado quer falar algo? Ministério Público. Excelência, tendo em vista que o pedido de divórcio, nesse primeiro momento, ele se revela o exercício de um direito potestativo, obviamente sobre o tema, até por não afetar diretamente o interesse do incapaz, razão da intervenção ministerial nesse processo, o Ministério Público não só não se opõe, como deixa para se manifestar mais especificamente acerca dos temas que diam respeito ao incapaz, mas, sem direito potestativo, nada obsta, por certo, a sua decretação neste momento. O que há para manifestar nesse momento. Bem, diante do que foi deliberado, entendo exatamente no mesmo sentido da manifestação do Ministério Público. Trata-se de direito potestativo, sobre o qual não admite dilação probatória. Desta forma, vou fazer o julgamento parcial do mérito, decretando o divórcio das partes, saneando o nosso processo para a produção probatória somente sobre os alimentos, valor e forma, acredito que é sobre isso, e sobre a guarda. Forma de analisar o plano de convivência, analisar a existência ou não de eventual ofensa a direito da criança, com base aí na suspeita alegada de alienação parental. Qualquer outra prova que me tragam que não fale sobre esses fatos vão ser devidamente indeferidas, já que, de comum acordo, delimitamos, saneamos o processo. Então, a partir de agora, estamos todos vinculados a esse escopo probatório. Alguém se opõe? Não? Ótimo. Algum requerimento preliminar antes de começarmos as oitivas? Nenhum? Então, eu vou presumir aqui que houve o requerimento para depoimento pessoal das partes. Houve a intimação pessoal, o processo está regular e vamos iniciar a oitiva. Eu vou pedir, peraí, só ver quem é o autor, Júlio, pronto. Então eu vou pedir o seguinte, que a senhora Lúcia, nesse momento, se retire da sala para que não ouça o depoimento pessoal e vamos dar início. Eu passo a palavra, já que eu entendo que a produção probatória cabe às partes, eu passo a palavra para o advogado fazer as suas perguntas. Bom dia, Excelência. Bom dia, doutora Lara. Digníssimo promotor. Seu Júlio, como vai? Seu Júlio, eu sou seu inimigo, sou advogado da sua ex-esposa. Estou aqui mais para lhe ajudar do que para lhe atrapalhar. De modo que eu queria pedir licença, doutora Lara, apenas para cumprimentar o seu cliente. Mesmo a senhora não dando, eu já o fiz. Excelência, pela ordem. O advogado não é psicólogo, ele tem apenas que fazer as perguntas diretamente e objetivamente. Eu vou pedir para que seja um pouco mais direto. O advogado tem a liberdade de seguir a linha de defesa que achar mais adequada, mas dentro da produção de provas. Qualquer coisa fora desse escopo não é adequado para a instrução probatória. Desculpa, Excelência, eu só quis exercer uma maneira de existir cada vez mais rara nos fóruns de audiência, que é ser educado com a outra parte. Excelência,
Eu queria Ele saber, quis ser provocativo, excelência, estamos vendo. doutora Lara, a senhora está, todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, imenso, sua cultura, sua sabedoria, sua serenidade. Vossa Excelência pode se manter serena, estaremos em paz. Excelência, eu só queria saber, em primeiro lugar, da parte, autora, aqui uma alegação de alienação parental, etc. Qual é a atividade profissional dele? Eu vou já iniciar, inclusive, com a ressalva que eu já deveria ter feito. Eu entendo que, haja vista a presença do magistrado do Ministério Público exercendo o poder de polícia, o sistema de perguntas diretas não geraria prejuízo, pelo contrário. O magistrado está aqui apenas para fazer o controle de eventuais excessos. Há oposição das partes em fazer um sistema de perguntas diretas? Não, absolutamente. Até porque é assim que o CPC define, excelência. Eu me dirigi a Vossa Excelência porque quando eu cumprimentei o cliente de doutora Lara, ela me advertiu. Imaginei que ela fosse fazer objeção. Que bom, então, que eu posso Porque o senhor voltar. está com a... A palavra está com vendo, o excelência? magistrado. Ele está enrolando. momento. O que parece, ele não tem perguntas para fazer ao meu cliente. Onde é que corta o microfone dessa vez? Vamos lá, voltando. Eu fiz a ressalva exatamente em razão do ocorrido. Mas vamos voltar. Senhor Júlio, bom dia. Seguir. Bom dia, pode, doutora. Qual é a profissão do senhor? O senhor trabalha quantas horas por dia? 8 horas por dia? Ok. Quando casado, o senhor também já trabalhava 8 horas por dia? Sim. O senhor ficava em que momentos com o seu filho? À noite. À noite. A sua esposa trabalha? Trabalho. Quantas horas por dia? 8 também. Quem ficava com a criança durante o dia? A gente revezava. Porque ela trabalha turno noturno. Ela trabalha turno noturno. No noturno. O senhor também? Não, trabalhou. O senhor pode explicar esse revezamento? Eu ficava com a criança à noite e ela ficava com a criança durante o dia, levava a criança para a escola. Por aí vai. O senhor me desculpe, eu continuo sem entender. Eu só quero... Eu quero entender o seguinte, o senhor trabalhava 8 horas por dia de segunda a sexta? Sim, E durante a noite o senhor ficava com a criança? sim, E a sua esposa trabalhava turno noturno? sim. E ela ficava com a criança quando? Durante o dia. Então ela ficava durante o dia e o senhor ficava durante a noite? Sim. Então o senhor não dormia? Óbvio que eu dormia. Porém, cumpria minhas obrigações corretamente como pai. Ah, sim, ok. Tá certo. A segunda coisa. O senhor está separado de fato há 2 anos, 1 ano? 2 anos. Ok. Nesse período de separação, como é que tem sido a visita do senhor com a criança? Eu visito regularmente a criança. Regularmente significa? Regularmente significa que eu não deixo faltar a presença do pai. Que significa? Que significa que eu visito praticamente todo dia minha filha. O senhor vai todos os dias lá? Praticamente. Pega na escola, vai às reuniões de escola? Sim. Então o senhor visita todos os dias, pega na escola, faz a reunião de escola? Exatamente. Ô, senhor Júlio, e sua ex-esposa, ela tem impedido que o senhor faça isso? Minha ex-esposa, ela apenas tenta achar empecilhos, né? Já que eu nunca deixei faltar nada para minha filha. Ela quer dizer que eu bato na criança, sendo que eu nunca toquei a mão na criança. Ela quer dizer que eu não dou a devida educação para minha filha, sendo que isso é uma mentira. Então, ainda assim, apesar disso, o senhor consegue ver com certa frequência, praticamente todos os dias, pega na escola e tem convívio. Ok, ótimo. E nos finais de semana? Nos finais de semana, geralmente, revezamos, né? Às vezes a mãe se impõe, mas eu tento o máximo possível ser cordial e tentar ficar com minha filha o máximo que dá. Então o senhor está ficando de 15 em 15? Pega na sexta-feira, devolve no domingo? Sim. Certo. Nesse período, a criança estava estudando, já que o senhor está pegando ela na escola? Estuda. Certo. O senhor tem dividido as férias direitinho? Sim. Porém, a mãe, ela se impõe muito. O senhor pode definir? A mãe se impõe? Ela se impõe, As férias têm 30 dias, a mãe se impõe em quantos dias? se impõe mais da metade. Ela disse que eu não vou levar minha filha porque, segundo ela, eu agrido minha filha, sendo que isso é uma mentira.
Entendi. Então, nas últimas férias, o senhor ficou quanto tempo com a sua filha? Dos 30 dias de férias? 10 dias. 10 dias direto. A criança chora de noite, reclama, Não, come qualquer coisa. come. O senhor sabe qual é a alimentação diária da sua filha? Sim, uma alimentação balanceada. Balanceada que significa o quê? Balanceada que significa uma alimentação saudável. O que ela come exatamente? Brócolis, pão? Uma dieta regularmente passada pela nutricionista, a qual eu levo ela. Ah, então tem uma dieta passada pelo nutricionista. Exatamente. Excelência, na inicial, está dizendo aí, está dito, que a minha cliente dificulta... Excelência, pela ordem, não estamos em razões finais. Ele está no momento de fazer questionamentos objetivos ao meu cliente. Que, aliás, não deixa nenhum cliente responder exatamente. Eu vou querer ouvir o requerimento para poder, em cima disso, deliberar. Excelência, na inicial, está dito que a minha cliente impede a visita, impede o convívio, pratica alienação parental, o convívio com parentes. E Vossa Excelência estabeleceu como um dos pontos controvertidos a questão da guarda e visita, porque é o que está na petição inicial. Mas o depoente já declarou aqui que vê a criança todos os dias, apesar de embaraços, etc., da mãe, que pega na escola, que tem ficado de 15 em 15 no final de semana com a criança. Então, ao que me parece, eu vou encerrar as minhas perguntas a ele, porque o próprio depoimento do autor contraria os termos da petição inicial. E nesses termos em que ele declarou que já existe a visita, a minha cliente concorda. E qual o requerimento? O requerimento, Excelência, é que Vossa Excelência já possa definir, nos termos do que está colocado aqui, pelo depoimento da parte, a decisão em torno da guarda e da visitação do menor. De acordo com o depoimento do próprio autor. Eu vou indeferir o requerimento, haja vista que, em respeito ao contraditório, eu preciso ouvir as duas partes para podermos decidir. Vai ficar ainda como ponto controvertido e, a depender do que seja produzido, se for o caso, nas manifestações, o advogado vai poder trazer a análise sobre o que foi dito. Então, sem mais perguntas, Excelência. Seu Júlio, muito obrigado. Obrigado, doutora Lara. Podemos chamar, então, Dona Lúcia. Bom dia, tudo bem? Ótimo. Então, Bom dia. passo a palavra para Oi. O Ministério Público, à vontade. Tirar ela para continuar. Vamos fingir você sair. Em tese, você teria que sair, mas vamos sair e voltar, né? Certo. Inicialmente, bom dia. Bom dia. Ó, vou fazer umas perguntinhas para você aqui, você fica à vontade para responder. Primeiro é a seguinte: você contou sua rotina aí e tal, dia de visita, essa coisa toda. Eu queria saber de você o seguinte: como é que você contribui para o sustento de sua filha? Como é que funciona isso? Como é que você paga? Escola, não paga? Deposita? Recebe comprovante, não recebe? Conta pra gente um pouquinho. Escola, eu pago, certo? Despesas, Diretamente à escola? diretamente à escola. Certo. Despesas, eu contribuo para a alimentação dela. Quando ela está comigo, não peço nada à mãe, porque as condições da mãe dela, apesar de serem boas, as minhas também são. Então, não vejo por que pedir nada a ela. Já o que ela faz é pedir a mim. Entende? Então você não tem nenhum acerto, nem que seja verbal com a mãe, acerca do pagamento. Acerto verbal acerca da forma de pagamento, você tem algum vigente? Algum acerto verbal dizendo como você vai pagar com a mãe, você tem? Não. Então, essa determinação, essa divisão do que se paga, como é que é feita? É feita aleatoriamente, com base na necessidade, como que surge? Com base na necessidade, quando surge, eu efetuo o pagamento. Não vejo por que deixar faltar isso à minha filha, até porque a educação é um direito de todos. E se precisar de medicamento, vestimento, essas coisas, como é que Se ela funciona? estiver comigo, eu custeio tudo sem pedir nada à mãe. Já o que ela faz é diferente. Se a menina precisa de um simples comprimido de alergia, a mãe liga para mim para eu pagar como se
isso não fosse também uma obrigação dela. E você sabe dizer se a genitora também contribui de alguma forma? Você tem conhecimento disso? Se ela paga, não paga? Como é que funciona? Ela liga para mim para eu poder pagar, como se minha renda fosse superior, muito superior à dela, mas como consta nos autos, minha renda é quase párea a dela. Praticamente E de a quanto mesma. seria mais ou menos a sua renda? Minha renda, 10 mil por mês. Certo. Certíssimo. E me diga outra coisa, assim, para poder a gente encerrar. E sobre essa situação, né, que você falou aqui que tem na inicial com relação a essas brigas, essas questões com a família dela e a própria genitora. Você podia narrar 2 episódios de confusão pra gente, por obséquio? Uma vez, fui buscar minha filha, né, no colégio. A genitora estava na porta da escola, alegou, fez uma confusão, um auê, que inclusive minha testemunha pode afirmar, se o senhor for perguntar, que não foi necessário. Ela disse que eu não levaria minha filha, porque eu estava agredindo a criança. Disse ela que tinha hematomas no braço da minha filha, sendo que não tinha hematoma nenhum, já que eu nunca bati na minha filha. Acho que a agressão é algo que não se usa na educação de uma criança e nunca toquei na minha filha. Resolvo as coisas conversando com ela. Certo, esse seria um. Tem algum outro que você possa narrar? Outro, sim. Eu fui buscar minha filha para passar, né, os outros 5 dias, porque a mãe pediu para ver. Ela pediu para mim, no caso nas férias, que o advogado perguntou a mim. Ela pediu, posso ver minha filha para passar um dia? Autorizei. Ela foi e levou a criança. Quando eu fui buscar a menina de novo, ela disse que eu não levaria minha filha, porque minha filha estava com o olho roxo. Mas minha filha não estava com o olho roxo. Se você quiser manter contato com a genitora para poder agendar que você vai buscar ela para fazer alguma coisa, você liga diretamente para ela, você consegue ter esse contato ou você não consegue fazer isso? Consigo, agora na base de muitas brigas, que é algo que me desgasta até a ela, acredito eu, né? Porque são brigas, promotor, que eu não vejo o porquê estarem acontecendo, sendo que eu não deixo passar nada para minha filha. Já me separei da genitora, não vejo o porquê ela ficar toda hora como se fosse algo, né, que eu ainda estivesse junto com ela, porque ela me liga regularmente quando ela tá com a menina para me pedir coisas relacionadas a gastos que ela pode muito bem bancar, que ela pode muito bem pagar, porque é filha dela também. Ok, muito obrigado. O Ministério Público encerra e agradece, excelência. Vamos encerrar então o depoimento pessoal do requerente. Pedir para a requerida vir até a mesa de audiência para iniciar a sua oitiva. Passa a palavra para a advogada fazer as suas ponderações. Agradeço, excelência. Senhora Lúcia, bom dia. Qual a remuneração da senhora e qual a atividade que a senhora exerce? Bom dia, eu sou servidora. Eu não sei o que ele disse, mas se ele disse alguma coisa, é tudo mentira, viu? Ele mente demais. Meu nome, minha renda. Eu gostaria de intervir nesse momento. Juízos de valor ficam comigo. Quando vocês abrirem a mão da autocomposição, então apenas se atenha a seus fatos, sinta-se à vontade para falar como achar melhor, mas o juízo de valor a gente vai dar uma segurada nesse momento. Tá bom, juiz, mas que é mentira é. Deixa eu te falar. Isso continua sendo o juízo de valor. Sim, porque ele já prestou o depoimento dele. Então, não causa prejuízo. Vamos continuar. Eu esqueci a pergunta. Vamos lá. Vou fazer novamente. Falar no microfone. Eu sou servidora pública federal e ganho R$ 9.800. E, senhora Lúcia, onde a criança reside? Na minha casa, comigo. E ela fica na sua casa todos os dias da semana? Fica assim. Às vezes o pai vai buscar, porque a criança às vezes pergunta, cadê papai? E pede para eu ligar, para falar com ele constantemente. Ele não me atende. Ele manda uma secretária do consultório dele atender, diz que está com o paciente, não atende nada. Quando eu quero falar com ele sobre a criança que está doente, ele também não atende, manda só uma secretária falar comigo.
Então, assim, tem coisas que eu não consigo falar com ele. E ele retorna. Quando eu insisto bastante. Ele retorna aos contatos da senhora? Não, só quando eu insisto bastante ligação e eu falo que eu não quero falar com a secretária dele, eu quero falar com ele. Aí ele vai, me atende e diz que não pode passar muito tempo porque está em atendimento. E a senhora acessa o aplicativo WhatsApp Sim. e envia por escrito essas... Eu acho que eu não tenho mais nem dedo mais para digitar, de tanto eu enviar mensagem para ele não me obedece. Meus dedos estão tudo calejados aqui já. E ele tem de obedecer a senhora? Obedecer como? Se ele me atende... A senhora acabou de dizer que ele não te obedece. Ele não me atende de hora nenhuma. E quando atende, é com muita insistência, porque eu praticamente falo para ele que a criança quer falar com ele. Aí ele vai e atende uma vez ou outra. Não é constantemente, toda Final vez. de semana, ele vê a criança, a senhora permite? A gente chegou em uma conclusão em que chega uma época em que ele pega a menina, porque a menina cobra a presença dele. Então, ele vai pegar uma vez, assim, cada 2 meses. Ele não passa 15 dias com a criança. A senhora considera que essa relação é afetiva? Essa relação tem uma vinculação emocional? Da parte dele, não. Só da parte dela? É uma relação individual? Ele não Apenas... tem vínculo nenhum com a criança. Assim, se ele tivesse amor, ele queria estar vendo a criança sempre. Ele não vai buscar a menina quando ele quer. Quando a criança cobra para mim, eu ligo para ele. E aí é essa luta. Ele não me atende, certo? E o que ele falou aqui é tudo mentira. Finais de semana, então, ele não vê a criança? Não, só quando a menina pede, se por coincidência cai no final de semana. E por que a senhora não quer permitir o acesso dos avós paternos com a criança, mesmo quando a criança está com o pai? Olha, teve uma situação em que a criança chegou machucada e ele me falou que estava brincando na casa da avó, da mãe dele. Eu não sei o que foi que houve lá, mas a criança estava brincando, eu questionei, a menina chegou com o braço machucado. Da outra vez também foi. Então, assim, toda vez que a minha filha for para a casa da mãe ou dos pais dele, não sei como é que é a relação dele lá com os pais, a menina chega machucada. Então, proibi até um ponto de que ela não vê se não ficasse com a menina, não passasse... Porque o final de semana é dele, ele bota para a mãe tomar conta. Aí a menina chega machucada. E aí eu proibi, não é que eu proibi totalmente, eu falei, evite de levar para casa da sua mãe, porque a criança chega machucada. E eu não quero mais isso para minha filha. E ela já relatou 2 vezes isso. A criança relatou que foi machucada pela avó? Não pela avó. Ela falou que machucou na casa da vovó. E a criança tem quantos anos, senhora Lúcia? A filha da senhora tem quantos anos? 5 anos. Crianças de 5 anos correm. A filha da senhora é saudável? Muito. Ela brinca de parquinho, corre? Brinca, mas na casa da avó não tem parquinho. Não tem área, não tem lugar para ela correr? Não, é um apartamento fechado, cair. é um apartamento fechado, por isso que na minha casa tem mais espaço, eu tenho uma varanda de 12 metros, ela brinca lá. É 24 horas vigiada por mim, pela minha babá, pela babazinha dela, entendeu? Que eu tive que ter esse gasto também para fazer, não está nem nos autos, mas eu gasto com uma pessoa que cuida. Então, assim, lá não tem espaço, lá é um apartamento. E ela não tem espaço para brincar. Então, ela quer vir embora logo para casa para correr, para brincar, para ir para o parquinho, para ir para a praça. E a senhora pode relatar como seriam esses machucados? Como é que ela se machucou? Não sei, eu não vejo. Eu só sei que ela chega com o bracinho arranhado, como se fosse um arranhão de unha. A outra vez foi perto do olhinho, que estava roxo, entendeu? Não sei se ela caiu e bateu a cabeça em algum lugar. Ela não me diz, só diz, mamãe, caí. Eu caí, foi sem querer, mamãe, foi sem querer. Eu não sei se ela é induzida a falar isso, se a criança chega e fala, diga em sua casa, sua mãe, que eu caí sem querer. Você caiu sem querer. Uma criança saudável de 5 anos não teria condição de dizer como caiu, senhora Lúcia? Tinha, ela é muito inteligente, mas quando a pessoa induz ela a falar outra coisa diferente, ela vai falar o que o adulto falou, né? Mas induz, sem o outro adulto, o suposto orientador está próximo? Provavelmente é a avó, né, que diz, não diga para sua mãe, porque quando nós éramos casados, a mãe dele não gostava muito de mim, certo? Ela não gostava, ela não me atendia bem. Na minha gravidez, ela não me desejou nada de bom, entendeu? Nunca tinha relação boa de sogra comigo. Minha filha nasceu, ela não foi ver, ela foi ver depois de meses. Então, eu subentendo-se que ela tem esse mesmo sentimento depois da menina desenvolver, crescer.
E eu também, depois que eu separei, ela ficou mais com raiva de mim, entendeu? Então, tudo isso, eu creio que eles não têm um bom amor para a criança, para olhar o ponto como eu, mãe, olho 24 horas praticamente. A senhora não dorme, então? Não, eu durmo com minha filha. Eu durmo, estou falando 24 horas, porque mãe é mãe. Mãe acorda quando a criança espirra, quando a criança respira à noite, acorda para ver se a criança está realmente respirando, acorda para ver se é o horário do almoço, se a criança está... Às vezes ela dorme em cima do prato comendo, e eu tenho que acolher minha filha nesse momento. Claro. A senhora falou, senhora Lúcia, que contratou uma babá. Considerando que o pai custeia uma escola renomada nessa cidade, bilíngue, de período integral, e considerando que o pai custeia também um plano de saúde que tem um atendimento especial, recepcionado nos melhores hospitais dessa cidade, que seriam, portanto, as despesas maiores de uma criança de 5 anos, que basicamente precisa de atendimento de saúde, de educação, naturalmente, e vai ter aí despesas de farmácia, mas a filha da senhora é uma criança saudável, então são eventuais essas despesas, né? Shampoo, condicionador, hidratante, eventualmente. Ela já não usa fralda, não é verdade? Então, eu gostaria de saber qual a remuneração que a senhora realiza para a babá da filha da senhora. E se a senhora considera que a senhora custeia proporcionalmente as despesas da filha da senhora? Proporcionalmente, não. Ele não arca com nada. Eu arco com tudo. Entendeu? Tudo. Eu pago um salário mínimo com todas as questões trabalhistas da minha empregada, assino carteira. Foi uma questão que eu liguei para ele para falar sobre essa situação, porque ela precisava, porque uma criança que está se desenvolvendo com 5 anos, ela é muito esperta. Então, precisa de atenção. Às vezes, eu estou trabalhando, ele não tem tempo de ficar com a menina, aí eu tenho que colocar uma pessoa para ficar enquanto eu estou no meu trabalho. Então, eu não posso largar o trabalho também só porque ele não pode ficar com a criança. Mas se ela está em escola em tempo integral, como seria essa circunstância de a babá ficar o dia inteiro com a criança? Então, a senhora não está enviando a criança para a escola? Não, eu estou vindo para a escola. Assim, às vezes, quando eu pego a criança, eu vou com a babá, porque ela não pode vir. Eu não deixo minha filha vir sozinha no carro, atrás. Então, ela vem sempre supervisionada. Às vezes, eu estou dirigindo. Na cadeirinha, né? Na cadeirinha. Então, está supervisionada pela criança. Por ela ser muito esperta, eu fico com medo dela se soltar na cadeirinha. Eu tenho medo dela ficar mexendo no vidro, por mais que eu travo a porta, o vidro eletrônico, ela pode ficar mexendo. E assim, quando eu chego em casa, eu mesma vou preparar o alimento dela, porque ela tem uma alimentação saudável à noite, ela janta as verdurinhas, né? Ela tem uma alimentação muito... Uma nutricionistazinha passou, a pediatra, e eu sigo esse rito, entendeu? Então, ela tem que ter essa atenção. Babá, considerando essas características de ocupação da criança, essa babá que é destinada à criança, então, ela auxilia no lar da senhora? Sim, ela praticamente... Nas atividades do lar da senhora? Olha a minha filha quando eu estou fazendo as coisas para minha filha, porque uma criança de 5 anos não pode ficar só eu chegar do trabalho, tomar banho e deixar na mão de babá. Mas essa funcionária... lava, passa, cozinha na casa da senhora? Não, nada disso. Ela é só exclusiva para minha filha. E quando o pai pega a criança, a babá vai com ele? Vai acompanhar eu peço a para criança? ela ir, ele não deixa, dizendo que lá tem a mãe dele, tem o pai, tem a irmã dele lá, entendeu? E tem ele também, que às vezes eu já vi a menina sendo cuidada pela secretária dele do consultório. A senhora considera, por fim, porque eu fiz essa pergunta, a senhora não respondeu, a senhora considera que a senhora... rateia as despesas da filha da senhora com o pai? Eu tenho mais despesas com ele, com a criança, que ele não me dá. Então, como Quais? é que eu tenho despesas de pagar a escola total. Ele não paga totalmente, paga quando quer. Ele não paga essa babá. Então, está havendo pagamento em dobro, né? Porque ele paga diretamente a escola. Não sei disso, não, que eu já recebi algumas ligações da escola informando que a escola está em atraso. Eu fui buscar saber. E eu tive que pagar. Eu sei que eu pago e está aqui meus recibos, estão todos aí. Eu mostrei para o meu comprovantes estão advogado. nos autos, excelência satisfeita.
Ministério Público. Inicialmente, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vou só complementar as perguntas aqui, já que muitas já foram feitas. Eu queria, se fosse possível, né, se você conseguisse recordar, conseguir trazer aí na sua lembrança, que você descrevesse para a gente com o máximo de riqueza possível 2 ou mais episódios de desgaste que teriam ocorrido com seu marido, as razões e como foi que se desenvolveu, como foi que isso aconteceu, com relação à criança, obviamente. São vários, né? Mas eu vou falar um específico aqui que me chamou muita atenção. Quando, logo no início da separação, a criança, menina, é mais apegada ao pai. E aí ela correu para ir querer morar com ele. Ele afastou ela do corpo, dizendo que estava indo, mas voltava. Estava indo dormir na casa da vovó e voltava para ficar com ela. E ela chorando, e ele virou as costas e foi embora. Então isso me doeu, porque ela exigiu a presença dele, exigiu que ele desse atenção e ele não deu. Então isso foi o principal. E ela ficou chorando praticamente a noite toda, até eu acalentar e uma outra situação, ele acalmar. E uma outra situação foi quando eu levei, tentei ligar várias vezes para ele no consultório, a secretária falou que ele não podia atender, estava em atendimento, então eu resolvi levar. Quando eu cheguei lá, ele praticamente, a menina adentrou a sala, ele veio até a recepção e me entregou de volta a criança, dizendo que não era ali o lugar para ela ficar, mas ela exigiu a atenção dele. Então, essas duas coisas, assim, o mínimo que fosse de pai, que a atenção que ele tivesse, ele teria que ter dado, mesmo no ambiente de trabalho. Certo, mais 2 perguntinhas, basicamente, com relação a visitas. Ele visita a criança, ele vê a criança, ele consegue visitar essa criança? Consegue, sim, com muita insistência. Quando eu ligo para ele, ele vem, pega, né, e aí fica um tempo, mas aí ele liga para mim, eu já estou indo levar. Aí esse contato seria, então, provocado pela senhora? A senhora que ligaria para ele ver a criança? Ele não ligaria para a senhora? Não, e eu passo o WhatsApp sempre para ele. Certo. E essas ligações que você faz para ele, né, que você relatou que tem alguma dificuldade em encontrá-lo e tal, quais seriam os objetivos? Quais são os temas que você discutiria com ele? Todos da criança? Algum específico só para ele visitar? Como é que funciona isso? A maioria é em relação para que a criança pede a atenção dele. Outras vezes, em relação à divisão dos alimentos, né? Porque, assim, ele chega lá, às vezes, com uma cesta básica, como se eu estivesse passando necessidade. Mas a questão não é essa. Às vezes, eu preciso de um dinheiro para pagar uma emergência. Às vezes, eu estou em um local que eu estou sem dinheiro e aí não é para mim, é para a criança. Às vezes, ela pede uma coisa que não é só para que eu compre, mas é despesa de nós dois. Então, a criança tem necessidade de ter aquilo. Então, eu peço dinheiro a ele e ele não me dá. Ok, tudo bem. Excelência, já deu para ter uma noção do quadro. O Ministério Público agradece e encerra a inquirição. Vamos, portanto, dar por encerrado o depoimento pessoal, iniciar a oitiva das testemunhas. Quem é a primeira testemunha? A gente anotou o nome? Tem uma cadeirinha para ela, não? Para lá, ali na outra cabeceira. Quer dizer, eu acho que é aí, né? Vocês usam geralmente aí ou não? No pé da câmera, né? Sei, tô pensando. Da câmera fica melhor. Pega, então tá ótimo. Eu gostaria de chamar a testemunha a senhora Kathleen, por favor. Tudo bem? Alguém dá o microfone para ela, por favor? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, doutores. Bom dia. A senhora foi chamada para ser testemunha nesse processo. A senhora tem relação de parentesco com alguma das partes? É amiga e inimiga de alguma das partes? Inimiga de nenhum. Eu sou casada com o irmão do requerente e temos uma relação familiar bem amistosa, o que é completamente o oposto do que ela vem alegando.
Eu. Vamos. Vamos fazer o seguinte. Vida Eu real. vou fazer uma pergunta. A senhora convive na casa do requerente? Visita? Sim, eu faço visitas regulares porque, como eu afirmei anteriormente, a família dele tem uma relação familiar maravilhosa. E a gente tem sempre hábitos de ter refeições em família, às quais a filha dela também está presente e é muito bem tratada. E como ela também falou anteriormente, a criança brinca, a criança corre. E ela se sente maravilhosamente bem, tem uma relação muito boa com todos da família. Em nenhum momento nunca foi demonstrado tristeza por parte dela de estar lá. Sempre foi algo que ela gostou muito. E também, por sinal, nas horas de ir embora, ela não representa querer ir embora. Pronto. Ela sempre pede Então, para ficar mais. Ótimo. Porque a pergunta, vamos nos ater só à pergunta. Eu vou passar a palavra para os advogados, se querem fazer alguma espécie de requerimento inicial. Excelência, uma vez que se encontra sob registro todas as falas efusivas, amistosas, amorosas e até românticas da testemunha em relação à relação pessoal feliz, com relacionamento de convívio intenso com a família do autor da ação, eu quero... Só se contenha. Dá para ver como ela é despassada. É isso, Excelência. Eu queria contraditar a testemunha que não tem nenhuma condição de mostrar isenção e contribuir com a verdade dos fatos perante Vossa Excelência. Eu vou passar a palavra para a advogada, mas antes eu vou fazer um último aviso. Conter os ânimos para não ter que passar pelo constrangimento de um policial do seu lado. Você vem para resolver um problema muito tranquilo e sai daqui acompanhado, escoltado por um policial. Não é exatamente a solução que a gente quer dar. A gente quer resolver, não quer criar novos problemas. Bebe uma água, respira um pouquinho. A senhora está fazendo exatamente o contrário do requerido. Bebe uma água. A partir de agora, qualquer manifestação de juízo de valor ou ofensa dirigida a uma das partes será entendida como ofensa ao próprio juízo e terá a resposta adequada prevista em lei. Pronto. Por favor. Excelência, a senhora Kathleen é concunhada do requerente. Não há, portanto, uma relação de parentesco que gere qualquer tipo de impedimento. Ela, entretanto, é a pessoa que está aproximada do vínculo familiar e nós sabemos que nas audiências de família é extremamente difícil buscar alguém que seja absolutamente desconhecido, porque não tem convívio. Então, é impossível trazer elementos, é impossível fazer qualquer apontamento da realidade de uma família. Se, entretanto, Vossa Excelência entender pelo deferimento da contradita, eu requeiro desde já que a senhora Kathleen seja ouvida como informante, porque os elementos que ela tem para nos trazer são muitíssimo importantes. Excelência, em que pese não haja um impedimento formal, objetivo, em relação ao concunhado, e não foi essa a minha contradita, foram as declarações efusivas da própria, digamos assim, testemunha indicada, que mostrou inequívoca falta de amistosidade, na verdade até certa inimizade e certa amizade com o autor. Mas, se Vossa Excelência entender por ouvir com essas ressalvas como informante, eu não farei objeção. Eu vou passar para o Ministério Público, mas eu já tenho elementos para poder deliberar. Eu vou pedir para que os advogados, nesse ponto, já manifestaram suas visões, suas ponderações, agora fica em cargo da Justiça. Pois bem, Excelência, o Ministério Público, efetivamente, nos termos da legislação de reevidência, não visualiza
fundamento idôneo para poder afastar o testemunho da senhora Kathleen, em especial porque, em se tratando de ação de Estado também, e questão de família, é natural que os ânimos de todos os envolvidos, até das testemunhas, sejam um pouco mais exaltados, porque todo mundo tende a ter um certo grau de envolvimento. Diante disso, não vislumbrar no impedimento objetivo, nem do ponto de vista subjetivo, algo que seja efetivamente fundamentado que justifique o acolhimento da contradita, manifesta o Ministério Público pelo indeferimento. É a manifestação. Ouvido as partes, ouvida a manifestação do Ministério Público, este juízo decide por deferir a contradita, não em razão do que dispõe o 447, parágrafo 2º, não é uma questão de impedimento objetivo, em razão de vínculo de parentesco, mas em razão do parágrafo 3º, a testemunha ela não demonstrou isenção de ânimo suficiente para que os fatos sejam ouvidos perante compromisso. Todavia, entendo que, não havendo isenção de ânimo, mas trazendo fatos relevantes para a produção probatória e eventual decisão do caso, este juízo decide por ouvi-la como informante. Não prestando, portanto, o compromisso, podemos iniciar a oitiva da testemunha. Eu entendo, como já disse, que a produção probatória cabe às partes. Eu vou abrir desde já a palavra para que os advogados iniciem suas perguntas, cabendo ao juiz apenas esclarecimentos finais, se necessários. Senhora Kathleen, a senhora conhece a criança Heloísa? Sim, eu tenho uma relação com o irmão dele de 10 anos já de casamento, então, eventualmente, eu acompanhei a gravidez e o nascimento da mesma. A senhora sabe informar... A senhora teve convivência com a requerida, com a senhora Lúcia? Sim, como eu falei anteriormente, é uma família que tem uma relação muito amistosa, então nós tínhamos uma relação no convívio familiar, finais de semana, em eventos comemorativos desse gênero. Como era o perfil da senhora Lúcia? Assim, ela sempre foi uma pessoa bem estressada, como a que ela estava falando, né? Mentira, não sei o quê. Nunca foi. Se ela está vendo, a advogada está fazendo perguntas que não tem formação de psicóloga para falar sobre o caráter e o comportamento existencial da minha cliente. Eu vou permitir a linha de perguntas, mas eu vou pedir exatamente, como já vimos, não havendo isenção de ânimo, tentar fazer um recorte que evite dar vazão a esse tipo de manifestação. Mas a parte está livre para seguir sua linha de perguntas. A senhora já presenciou algum tipo de agressão à criança Heloísa? Não, nenhum tipo de agressão, nem física e nem verbal. Quando a criança está em convivência com a família paterna, ela brinca, é uma criança feliz, demonstra interesse de ir embora rapidamente, alguma coisa nesse sentido? Não, ela é uma criança muito comunicativa, muito ativa, bem agitada, assim, normal, uma criança extremamente saudável, que brinca com todas as pessoas, não é uma criança que ela é reclusa quando chega lá, ela tem relações, inclusive relações afetuosas com todos da família, e não aparenta, assim, querer ir embora. Ela pergunta pela mãe, eventualmente, se ela tiver vontade de falar, não nos opomos, nunca, pelo menos eu nunca presenciei nada do tipo. Ela pode ligar, inclusive fazer ligações de vídeo e falar com a mãe. Depois que ela se comunicar normalmente, ela volta a brincar e conviver com todos os entes familiares tranquilamente. Obrigada. A senhora sabe informar se o pai da criança colabora financeiramente para a manutenção dessa criança? Assim, pelas informações as quais são passadas pela família e conversadas em família mesmo, ele alega colaborar sim, pagando o plano médico da criança, ele também paga a mensalidade da escola todos os meses. Esses pagamentos são feitos direto à instituição educacional e também ele ajuda com custos diários mesmo. Se a criança precisar de remédio, de lanches, de comida, ele faz as compras e entrega lá, ou se ela não deixar as compras serem entregues por eles, ele manda outra pessoa entregar. Obrigada, agradeço, excelência.
passo a palavra para o advogado da outra parte. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vai você? Bem, Obrigado por vir aqui contribuir com a verdade, com a justiça. de nada. A senhora é mãe? Não. Ah, tá explicado. A senhora disse que, numa fala da senhora, que está sendo ouvida aqui como informante, em razão de ter demonstrado certo grau de falta de animosidade com a parte ré, que quando a mãe liga e tenta falar insistentemente com o pai, nas palavras ipsis literis da senhora, a senhora disse: nós não nos opomos. Esse nós não nos opomos, eu fiquei sem entender. Tem uma comissão de pessoas que ficam reunidas para decidir se o pai fala, não fala com a mãe. O que a senhora quis dizer com nós não nos opomos quando a mãe liga? Excelência, pela ordem. Eu acredito que o senhor entendeu As errado a minha perguntas fala. devem Por ser- quê? Desculpa. Direitas. Eu só objetivamente repeti o que ela falou. Ela falou, nós é A partir do momento que segunda pessoa do falam plural. pela ordem, Primeira, né? Se é pela ordem, tem que voltar. Desculpa, excelência, Muito obrigado. perdão, excelência. Para evitar Perdão. que a gente entre num conflito. Perdão, excelência, você tem razão. Eu vou fazer um requerimento parecido, uma manifestação parecida que eu fiz anteriormente. Tentar fazer perguntas mais objetivas para dar menos vazão a manifestações de sentimento e conseguir fechar na produção de fatos, que é o que nós precisamos hoje. Excelência. Então, diminui um pouquinho a introdução da pergunta, parte direta. Farei. Ótimo. A senhora já viu, já presenciou, já manuseou, segurou, pegou, assinou, xerocopiou, fotografou algum dos recibos de pagamento que a senhora diz que tem conhecimento que ele faz o pagamento, ou a senhora só ouviu da família que ele paga? Eu ouvi falar e, pelo que entendi, está nos autos do processo. A senhora folheou os autos do processo, não? A advogada alegou. Acho que o senhor deveria ter lido também. A advogada conversou com a senhora? Vamos. A advogada conversou com a senhora? Não, mas eu ouvi ela falando, como todos que estão presentes aqui ouviram também. Mas a senhora não estava presente quando a advogada estava falando, porque a senhora é testemunha. A senhora tinha que estar fora da sala de audiência. Porque numa audiência, para fazer aqui a ressalva, um parêntese na nossa simulação. Numa audiência real, a senhora não estaria do lado de fora. Então, qualquer fato que tenha acontecido aqui antes de sentar, a gente tem que ignorar, porque, na realidade, você estaria do lado de fora lá, sentadinha. E foi bom, excelência, porque primeiro ela fala muito bem, ela é quente, né? Mas foi bom que vocês entenderam, então, por que o magistrado manda sair, por que as testemunhas não ficam dentro da sala, se não dá nisso aí mesmo. Se não dá nisso aí mesmo. Bom, então, excelência, a testemunha, sem introdução para a pergunta, Vossa Senhoria convive com muita frequência com a menor? Como eu falei anteriormente, a frequência de convivência que eu tenho é aos finais de semana, quando a menor pode ter contato com a família paterna, e em eventos esporádicos mesmo, em questão de almoços, de jantares que são feitos, esporádicos entre aspas, porque eles vêm acontecendo frequentemente na nossa família. No entanto, nem todas as vezes a menor pode estar presente porque a mãe não permite. Como é que a senhora sabe que é a mãe que não permite? Também é fala do... Porque é o que é alegado. Pronto. Tudo isso a senhora sabe por ouvir dizer. Eu queria saber só mais uma coisa. Já que a senhora é uma pessoa de muitas opiniões, a senhora acha que essa criança é uma criança bem educada, se comporta de maneira... Acho ela uma criança extremamente educada. Que ótimo. Só isso, excelência, mais nada. Ministério Público? Inicialmente, bom dia. Vamos lá, fazer umas perguntas aqui complementares apenas. É o seguinte. A senhora poderia dizer se você tem conhecimento de como funciona, né, o fornecimento, o suprimento das necessidades financeiras da infante? Por exemplo, se ela precisar ir para um passeio da escola, precisa pagar algo mais. Quem é que paga? Ela pede para você, pede para a avó, pede para o pai, para a mãe, você não tem conhecimento disso. Se precisar de um medicamento, você já viu ela ligando para alguém?
receita de médico, quem foi que foi lá levar no médico, quem foi comprar o medicamento. Você tem conhecimento disso? Pode contar para a gente alguma coisa? Sim, para mim nunca foi pedido nada, mas tanto os avós paternos quanto o pai tendem a ser bem presentes nessa questão financeira também. Como eu aleguei anteriormente, é comum do conhecimento no nosso âmbito familiar de que sim, ele faz... digamos assim, se a criança ficar doente, ele compra os remédios, se ela mandar a receita, como ela sempre pede. Se tiver alguma questão de passeio escolar, também ele paga, porque são mandados por e-mail quando tem algum evento na escola, e como ele é o principal responsável financeiro e escolar pela criança, que paga as mensalidades diretamente com a instituição financeira, ele também faz o pagamento desses eventuais eventos que possam acontecer na escola. Então, ele nunca foi omisso na questão financeira e muito menos afetiva com a criança. Você tem conhecimento, já ouviu, se recorda, ou tem lembrança, se alguma vez a criança chegou a externar alguma dificuldade no sentido de ter acesso a algum bem material e alguém não quis pagar, um pai jogou para o outro, algo nesse sentido? Você falou que os avós são presentes, né? Perfeito. Você pode dizer como é que isso funciona? É esporádico? É rotineiro, é ordinário, nesse sentido é comum que os avós participem dessa realidade de suprir? Assim, presente e rotineiro é uma palavra muito forte, porque, como eu falei anteriormente, a criança ela não pode ter tanto contato com a família paterna, porque, como eu já falei, a mãe dela ela tenta inibir esses contatos de todas as maneiras possíveis. Mas todas as vezes que a criança está nesse âmbito familiar paterno, ela tem acesso a todas as necessidades básicas que uma criança precisa e, digamos assim, tudo custeado pela família paterna. Não existe nenhum tipo de contato com a mãe dela para pedir algum dinheiro ou algum bem material para que a criança tenha o seu bem-estar completo. Certo, mas quando você fala família paterna, é o pai ou são os avós? O pai. Mas no momento, por exemplo, que tiver, ele leva a criança também para ver os avós. Nesse momento, a criança também vai para o parque. A gente, quando eu também estou presente, que eu estou me incluindo na família, eventualmente. Mas, por exemplo, quando faz passeios para parques, para shopping, não tem muito essa questão de dizer assim, você paga isso, aquilo, outro. Não, se a criança pediu alguma coisa, o que tiver ali não se opõe a dar o que a criança necessita e quer. Ok. Mais duas perguntinhas. A última, só voltando, você se recorda de a criança externar em algum momento algum ressentimento ou falta com relação a esse sentido, que ela queria algo e não conseguiu no sentido de necessidade de escola, que alguém deixou de pagar? Você se recorda de existir essa briga em algum momento? Não, nunca me recordo. E, em definitivo, apenas com relação, se você puder narrar para a gente, se é que a senhora se recorda e tem conhecimento, 2 episódios em que a mãe teria, em tese, de acordo com as palavras da senhora, tentado dificultar essa relação familiar, por obséquio. Por exemplo, chega datas comemorativas como Páscoa, Natal, que mesmo das pessoas tendem o hábito de passar com a família. Então, como a criança também faz parte da família, nós queremos que ela também esteja presente nesse momento. E muitas vezes a mãe dela não deixa. Então, muitas vezes ela não está presente. Então, como eu falei, eu tenho sim o contato com a criança quando a criança está presente pela autorização da mãe. Mas quando isso não ocorre, fica completamente inviável. Ok, o Ministério Público agradece e encerra, Excelência. Eu me dou por satisfeito. Agradeço sua presença. A senhora pode sentar aqui ao lado, por favor. Não saia ainda. E vamos chamar nossa próxima testemunha. Senhora Maria Clara Miranda, por favor. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. A senhora é parente, amiga, inimiga de alguém dessa mesa? Não, eu não possuo vínculo familiar nem amoroso com nenhuma das partes. A senhora conhece a testemunha de... Só pegar o nome aqui para me lembrar. De Lúcia. A senhora conhece a senhora Lúcia de onde? Eu sou vizinha dela.
Nós moramos uma ao lado da outra. Então, consequentemente, nos encontramos eventualmente, já que temos essa relação cordial de vizinhas. A senhora tem algum interesse na causa? Não. Os advogados vão querer fazer algum requerimento? Nenhum? Então, a partir desse momento, a senhora está sendo ouvida como testemunha juramentada, não pode mentir. Mentir em juízo pode dar sanção criminal, pode vir a responder por uma pena. O Ministério Público, inclusive, está aqui presente. Como titular da ação penal, compromete-se a dizer a verdade? Sim. Ótimo. Se não lembrar, pode dizer que não lembra. É só não inventar nada, que rapidinho a gente termina. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos iniciar a oitiva. Advogado, por favor. Tudo bem, doutor. Como vai? Tudo bem. Tá vendo aí a importância de eventos presenciais e não online? A senhora é vizinha de porta? Sim. Mora em somos apartamento, vizinhas. casa? Apartamento. Mesmo elevador, corredor? Mesmo elevador, mesmo corredor. A senhora também era vizinha do casal quando eles estavam casados juntos? Sim. A senhora via com que frequência o casal separado ou junto lá nas imediações do prédio, elevador, passeio geral? Constantemente, né? Ao sair para trabalhar, às vezes nos encontrávamos. A criança também no parquinho do prédio, nas áreas de convivência ali. A senhora via a criança lá acompanhada por uma cuidadora, uma babá? Sim, sempre da babá e da mãe também. Sempre com que frequência? Numa frequência, tipo, aos finais de semana, uma vez por semana, 2, por aí assim. A senhora vê o genitor A senhora vê o genitor lá nas imediações do prédio, pegando a criança, saindo a criança? Tem visto ele ultimamente, ou recentemente, ou brevemente? Recentemente, não. Já vi ele algumas vezes, mas após o término, né, a separação deles, eu vejo ele poucas vezes. Eu não costumo A senhora ver. pode definir poucas vezes, no mês, quantas vezes? Umas 2, 3 vezes no mês. A senhora vê ele em que situação lá? Chegando, saindo? Eu já vi ele chegando, né, para buscar a criança. A senhora pode informar, mesmo sem a intimidade com a família próxima, se a criança vive em condições de cuidado, digamos assim, adequadas, algo que possa lhe chamar a atenção, se falta alguma coisa, a senhora tem ou teve alguma conversa, ou tem conhecimento de alguma necessidade que a criança esteja passando? Eu acredito que a criança ela vive num ambiente, né, com a mãe, no caso, muito bom, porque já presenciei ela sempre bem arrumada, bem alimentada, ela brincando saudavelmente, acompanhada de responsáveis. Então, sempre, todas as vezes que eu me deparei com a criança, foi nessas condições de lazer, né, e sempre muito bem cuidada. A senhora conhece os genitores do pai? Não. Já viu eles lá no prédio alguma vez? Não. Levando ou pegando a criança? Não. Nunca viu? Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado. Senhora Maria Clara, a senhora sabe quanto tempo esse casal tem de separação? Não sei mais ou menos. A senhora tem segurança de ver o pai da criança todas as vezes que vai ao prédio lá? Não. A senhora trabalha na administração do prédio? Não. A senhora sabe informar se a criança estuda? Sei porque já vi ela saindo com uma farda do colégio, então... A senhora sabe informar que horas a criança retorna para casa? Que horas ela sai e que horas ela retorna? Não. Ok. Agradecida, Excelência. Satisfeito. Inicialmente, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vou perguntar para você um pouquinho. A senhora tem contato direto com a criança? Você conversa com ela com alguma frequência? Já conversei porque eu tenho um filho, então já me deparei, né? Tanto com essa criança como outras crianças, embaixo, brincando. Então, eu já tive esses convívios com ela.
seriam esporádicos? Sim. Ou com alguma frequência, uma vez por semana, 2 vezes por semana, todo final de semana, uma vez por mês? Você consegue precisar pra gente, se for possível? Esporádicos, então assim, umas 3 vezes no mês, por aí assim. Nesses episódios, ela estava sozinha, acompanhada de algum dos genitores, ou com um terceiro, uma babá? Alguém, você pode falar? Sempre acompanhada. Eu nunca vi a criança desacompanhada. Sempre ou da babá e a mãe, ou só da mãe. Entendi. Alguma vez você já ouviu essa criança manifestar alguma insatisfação com relação aos pais ou à realidade de vida dela? Algo que tenha chamado a sua atenção? Não, eu nunca observei ela manifestando verbalmente que ela estava insatisfeita com algum de seus genitores. Mas eu já vi ela machucada. Certo, mas machucado é um termo tanto quanto genérico. Machucado que você fala é o quê? Seria uma queda normal de convivência de criança? A criança anda machucada. Mas ou seria algo específico que você tenha pensado que seria, por exemplo, fruto maus tratos? Você consegue descrever pra gente? Lógico que não é impressão nem o que você pensa. Eu quero saber só o que é que você chama de machucado pra gente. Esqueça a sua opinião, assim, pra saber a origem. Mas conte pra gente, era um rosto no olho? Era marca de mão? Ou era ralada no joelho, essas coisas? Foram alguns arranhões no braço. Arranhão de unha? Provavelmente. Certo. Quantas vezes você viu isso? Você recorda? Uma vez. Uma vez, certo. Para além disso, apenas com relação a... Se você tem na lembrança, né? Se você tem na lembrança, só para confirmar e deixar claro, de algum episódio que você tenha visto, né, presenciado, de discussão ou desavença sobre qualquer tema dos genitores. Não, nunca presenciei, não. Ok, muito obrigado. O Ministério Público me encerra, agradece, excelência. Estou satisfeito. A senhora está dispensada, muito obrigado. Pode Obrigada. sentar aqui e aguardar o final da audiência. Não se retire ainda, por favor. Eu, como otimista de natureza, mentira, eu não sou muito otimista, não. Mas aqui eu vou ser. Ouvido todos os fatos, produzida todas as provas, eu acredito que a gente ainda consegue uma autocomposição. Pelo que eu posso perceber, muito do que está impedindo essa autocomposição é algum rancor, algo natural, o sentimento a gente não controla, mas eu percebo que os dois têm em comum cuidado pela filha. A autocomposição é muito interessante porque eu deixo para vocês terem o poder de decidir sobre a própria vida. Dizer que eu vou decidir, que é heterocomposição, é basicamente transferir para um terceiro que não os conhece, que não conhece os fatos, está conhecendo agora, decidir sobre a vida de vocês e abrir mão de algo muito importante para todos nós, que é esse livre-arbítrio, esse poder de escolher o melhor, principalmente para a filha de vocês. Eu acredito que a gente vai conseguir porque eu tenho um talento muito interessante. Quando pedem para eu decidir, porque dizem que juiz, quando decide, sempre desagrada pelo menos uma das partes. Eu consigo desagradar as duas. Então, vocês não assumam esse risco. Vamos conseguir uma conciliação? Ou vão deixar para que eu decida e saia todo mundo chateado? Excelência, você quer falar? Mas você vai concordar com a composição? Que eu acho que é uma boa coisa. O magistrado tem razão. Se ele se comprometer em pegar minha filha e atender as ligações toda vez que eu ligar, a gente entra num comum acordo. Porque se ele deixar a secretária para atender, eu me chateio. No acordo, vocês têm essa autonomia. É porque toda vez é algo forte, né? A menina é a cara dele, não tem como negar. Se vê que minha filha é loura igual a ele. Como é que conseguimos? Eu vi aqui... Excelência, eu acho que vamos optar pela composição, doutora Lara. Melhor. E aí eu queria sugerir que o ajuste de visita seja quinzenal, ele pega a criança na escola na sexta, devolve em casa no domingo até às 18 horas. Pode ver uma vez na semana. E apenas que eu queria acrescentar que a escola pode ser paga por ele, o plano de saúde, e ele paga aí que ele ganha 10 mil, ele paga aí mais pelo menos R$1.000 em espécie na conta, cujas contas serão prestadas sempre, para essas despesas que acontecem de remédios, de coisas extraordinárias, para ela não ter que estar querendo que ele atenda toda vez
a ligação quando ela precisar falar. Me pareceu razoável. Estamos brigando agora aqui por R$1.000, é pouco. Aceite aí o acordo, que a minha cliente eu controlo. Doutor, repare, mais R$1.000 vai significar, excelência, aproximadamente 38% da remuneração dele. Se ela tem o custo da babá... Pois é, que ela disse que é de um salário mínimo e ele já paga 2.800 de plano de saúde e escola, eu penso que é razoável que ele se comprometa, por exemplo, com as atividades extra-escolares, com os passeios, as visitas, tudo que se refira a isso, que ele adquira o material escolar no início do ano, que tem um valor mais alto, que ele adquira farda, essas coisas todas que vão endossar. Mas qual é a objeção dele? Porque isso vai dar mais do que R$1.000. Qual é a objeção dele nisso? Isso vai dar mais do que R$1.000, não todos os meses. A proposta do senhor, o senhor ouve bem, R$1.000 mais todo R$1.000 todo mês. É. Não vai dar R$12.000 fardamento e material escolar, doutor. E ela ganha exatamente a mesma coisa, excelência. Então a gente pode, observando proporcionalidade, razoabilidade, levando em consideração que ela suporta o custo da babá, que na verdade não atende apenas a criança, mas atende também a residência dela. Esse custo dele não está compartilhado não, com doutor, ela. aí não. Aí deixa eu entender. A proposta é 1.000, a sua proposta é os extras. Nós já pagamos, Sim. o pai já paga 2.800 de Isso, escola fora do que já está definido. Que é 28% da remuneração dele. Você está pedindo assumir os extras. Tem que haver alguma concessão, doutora. Para assumir os extras. Assumir os extras. Isso. Esses extras não dá mais de 12.000? Não, assumir os extras da escola, assumir o material escolar, fardamento, você concorda? Custos de início de ano. A gente pode trabalhar com... Vamos pelo básico. Se você pede 1.000, e no caso você assume os extras, se a gente tirar o extra e 500, seria metade. Aceita? Estão trabalhando com... Daí dá? Pronto. Para vocês, certo? Vamos aceitar a proposta do juiz. Sobre o plano de convivência, como queremos fazer? Deu certo? Como é que vai ficar? Então, já definimos alimentos. Plano de convivência. Plano de convivência, a gente admitiu a forma proposta de visitação quinzenal, mais um dia da semana e metade das férias. Pronto. Ministério Público. Acordo vai ser nesses termos, né? A gente chegou aqui agora, então tudo bem. Meritíssimo para a manifestação final? Manifestação sobre o acordo. Ok. Cuida-se de ação de divórcio no bojo da qual lograram as partes a autocomposição do litígio, razão pela qual postulam nesse momento a homologação judicial da avença. Examinando os presentes autos, né, ou melhor, examinamento de convicção constante destes autos, traz que os termos do acordo não apenas não prejudicam, como efetivamente prestam homenagem ao melhor interesse da infante. Frisa-se que ainda existem ainda aqui elementos de convicção que impõem a adoção de providências complementares. Não se ouvide ainda, excelência, que verdadeiramente o acordo celebrado entre as partes envolvidas na lide tende a corresponder à melhor solução possível à questão posta análise do Poder Judiciário em termos de pacificação social, pois, por ser fruto de uma autocomposição, né, da negociação entre os litigantes, propende a que ela vença a satisfazer a todos os interesses destes, como bem frisou Vossa Excelência. A decisão do judicial, por sua vez, enquanto método de decisão heterônoma, na medida que corresponde à posição da vontade de um terceiro e extremo problema, que é o Estado, pode eventualmente conduzir à insatisfação de todos os atores sociais imersos no conflito que o Poder Judiciário está a solucionar, como bem frisou Vossa Excelência. Por fim, obedecidos os termos do artigo 731 do Código de Processo Civil, manifesta o Ministério Público pela homologação do acordo e a consequente instituição do processo com julgamento do mérito nos termos do 487, inciso 3 do CPC. Diante dos fatos, hora que devidamente comprovados, nota-se que as partes chegaram à transação, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente. Não vislumbro nenhum vício de vontade ou formal que venha a impedir a homologação do presente acordo, haja vista que o interesse do menor mostra-se devidamente protegido, bem como as partes, de maneira consciente e livre, demonstraram a sua vontade. Diante disso, homologo a transação realizada, julgo o mérito com base no artigo 487, inciso 3, letra B,
do Código de Processo Civil e extingo o feito. Arquivem-se os autos, vamos todo mundo para casa. No caso de que não houvesse acordo aí entre as partes, eu queria saber se a decisão do juiz. Pronto. Como Se seria a não decisão? tivesse acordo, ia ter que abrir para alegações finais, que podem ser orais, 20 minutos, ou abrir prazo para escrita, depois o Ministério Público aí vinha para a sentença. Aí você quer saber como eu decidiria nesse caso, exatamente? Nesse caso, caberia aí algumas análises que aqui é muito rarefeito, mas uma análise perfunctória. Estabelecimento dos alimentos provavelmente no importe que está com algum valor líquido, porque a gente tem algum problema em executar quando a gente não tem liquidez de valor. Não que seja impossível, é mais complicado. Além disso, na questão do plano de convivência, guarda compartilhada, apesar da alegação da alienação parental, não vi comprovação nenhuma de violência, então eu vou pela regra, seria guarda compartilhada. E tem divisão de bens? Acredito que não, né? Então seria só isso. Seria nesse sentido. Seria nesse sentido minha decisão pelo que vi aqui. Então, gostaria de agradecer novamente ao convite. Esse exercício prático é muito importante para todos nós. Gostaria também de deixar à disposição, caso queiram ver outras audiências que não sejam nem de infância, nem de família, sinta-se à vontade para ir lá na minha comarca, em Ubaíra, 260 quilômetros daqui. É só aparecer por lá, à vontade. A gente tem audiência toda semana, é só chegar. E espero que tenha ajudado vocês. Me coloco à disposição, tiverem algumas dúvidas. Eu dou aula já há muito tempo, inclusive Irã, ele participou de minha banca de seleção na UFBA, você não lembra, mas já tem uns 10 ou 15 anos. Então, me coloco à disposição para o que precisarem. Júri vai ter um agora em junho. Se quiserem pegar 260 quilômetros, teremos um júri em Ubaíra agora, mês que vem. Quer fazer uma pergunta? Quando despacham fora do expediente, eu me declaro impedido no processo. Gente, bom dia. Mais uma vez, queria desejar um bom final de semana. Agradecer a Lara, a Irã, a doutor Luiz, a doutor Lucas. Dizer que foi um prazer aí essa manhã de conhecimento. Ao pessoal que está no Zoom aí, no online. A gente já está ampliando as vagas aí das próximas audiências. Fiquem tranquilos, vai ter, já aumentou. O pessoal está colocando no chat. Sábado que vem, dia 20, a gente tem audiência de consumo. Sábado, dia 27, a gente tem audiência trabalhista com o doutor Rodolfo Pampona aqui. Dia 3, a gente tem audiência de previdenciário. E aí a gente encerra e no segundo semestre a gente faz de novo. Agradecer mais uma vez. O conhecimento compartilhado é o conhecimento que eu acho que é o primordial. E queria agradecer aqui a OAB Jovem, nas pessoas de minhas diretoras. Cadê Gabi? Murilo, Bárbara, que está ali, quem ajudou com o caso, Edilene, Joelma, Fred e Eládio, que está ali dentro, gente, firme e forte aí, controlando o Zoom. Muito obrigado, bom retorno para casa. Para quem é Bahia, que vocês ganhem aí. Para quem é Flamengo, que o Flamengo ganhe. E no mais, amanhã tem o Vitória, tá? Beijo, bom dia.